Bom, pessoal, então boa noite mais uma vez, né? Hoje a gente vai dar continuidade aí ao estudo da nossa disciplina de saneamento básico e ambiental 1. E hoje nós vamos conversar um pouco sobre as políticas e o esquema de gestão dos sistemas de saneamento básico aqui no Brasil e no mundo, tá? Antes da gente entrar literalmente nessas políticas de gestão de saneamento, eu vou comentar um pouco com vocês sobre o histórico do saneamento básico, como é que ele surgiu no mundo, né, e qual é o contexto do desenvolvimento do saneamento no nosso país, como o país subdesenvolvido que é, né, ou como o país em desenvolvimento que nós somos, e como é que a gente tenta minimamente gerir esses efeitos aí, né, gerir esses sistemas aqui ao longo dos anos, ao longo da atuação da engenharia, né, de saneamento, da engenharia sanitária mesmo. Então, fazendo um breve histórico do saneamento básico no mundo inteiro, então, as antigas civilizações, né, desde Babilônia, os assírios, a Ilha de Creta, o Egito Antigo, a civilização romana, que são civilizações da era antes de Cristo, né, que a gente conta como antes de Cristo. Desde essas civilizações já se surgiam preocupações, né, com as excretas dos humanos e dos animais, porque a galera não era muito entendida de ciências, né, digamos assim, a gente não tinha um avanço tecnológico como nós temos hoje. Em contrapartida, tinha-se muito esse fio, né, o pessoal olhava assim e achava estranho, você quer cocô, né, então por que isso aqui está no meio da rua? Então, mesmo essas civilizações antigas, né, as ditas civilizações antigas já tinham sistemas, alguns mais desenvolvidos, alguns mais rudimentares, de como coletar e de como destinar corretamente as excretas humanas e também, né, dos animais. Então, vamos comentar um pouquinho sobre o histórico do saneamento básico no mundo, até chegar aqui, né, no Brasil. Tá certo? E começar aqui por essa abordagem histórica. Então, antigamente, né, bem antigamente mesmo, quando eu estou falando aqui da Idade Antiga, a humanidade ela era nômade, ou seja, ela não tinha local fixo de moradia. Os povos, né, os povos, eles iam se fixando, eles iam montando o acampamento deles para a sobrevivência, onde tinha água limpa e comida farta, né? Então, à medida que as estações do ano iam mudando, que as épocas iam mudando, eles também iam mudando para outros lugares, que é exatamente a procura de água potável e de comida farta, né? Então, sempre a procura de água potável e de alimentação farta. Então, não tinha local fixo, era sempre procurando algum lugar. Então, com o fim dessa humanidade nômade, porque à medida que o tempo foi passando, os povos foram começando a aprender a armazenar comida, né? Com o desenvolvimento da agricultura e com o desenvolvimento da pecuária, o armazenamento de comida começou a acontecer, o armazenamento de água começou a acontecer, e aí sentiu-se, né, a necessidade desse sanear. Então, assim, além disso, né, além do sanear, além do saneamento, que é exatamente dar um jeito de coletar essas águas usadas, né, essas águas servidas, antigamente, né, sentiu-se também a necessidade de se ter gatos domesticados, né, para predar os ratos, né, os roedores como todos. O problema de roedores não é um problema da atualidade, né, ele é um problema da antiguidade. Então, desde lá no Egito Antigo, que os gatos eram domesticados para poder predar os ratos e diminuir minimamente ali a imundície, né, que se vivia. Então, a primeira cidade do mundo, né, da civilização que se preocupou com o saneamento foi a Babilônia, né, que é a antiga Mesopotâmia, e hoje é onde está situado o Iraque, né, que é lá no Oriente Médio. Então, a data do desenvolvimento do sistema de saneamento da Babilônia é de 3.750 a.C. Se a gente somar com os 2021 que a gente tem hoje, né, a gente tem aí quase 6.000 anos do início da primeira cidade que se preocupou com o saneamento básico. E ainda assim, depois de 6.000 anos, a gente tem sistemas precários
e sistemas que não atendem toda a população mundial. E quando eu falo que o sistema não atende toda a população mundial, é um problema de, basicamente, todos os países abaixo, né, da linha do primeiro mundo, digamos assim, e alguns países de primeiro mundo também têm suas zonas periféricas onde não oferecem os serviços adequados, né, de saneamento básico para a população. Então, é um problema que se arrasta, não é há 10, 15, 20 anos, não. São quase 6 mil anos de existência da tecnologia do saneamento, né, da preocupação em sanear, e mesmo assim ainda não se encontra 100% resolvido. Então, o primeiro sistema público, né, de abastecimento de água, que eram os aquedutos. Antigamente a gente tinha muitos aquedutos, ainda hoje existem alguns, né, como marcos da construção das civilizações antigas. Então, foi o aqueduto de Gervan, que foi construído na Síria em 691 a.C., que é no norte da Mesopotâmia, também, né, lá na Mesopotâmia. Então, a Mesopotâmia, para quem não lembra, era uma cidade-estado, e aí dentro da cidade-estado tinham várias regiões, né, tinham várias cidadelas, né, ali, Babilônia, Assíria e etc. Então, lá na Babilônia foi quando começou o surgimento do saneamento. E aí, quase 3.100 anos depois, né, é que se foi construído o primeiro aqueduto para o abastecimento de água, né, para que a gente pudesse levar água de um local até o outro. Até então, as civilizações elas eram desenvolvidas à base, né, nas margens dos rios. Então, se vocês pegarem qualquer livro de história que fala das civilizações antigas, todas as civilizações elas se desenvolvem perto de caminhos d'água, né? Assim foi com o Egito, assim foi com Roma, né? Que aí a gente tem os rios famosos, assim foi a civilização francesa, também a gente tem vários rios urbanizados, né? E todas as civilizações elas se desenvolvem ali próximo aos rios. Então, lá no Oriente Médio, não sei se vocês associam, né, o nome à geografia do local, a gente tem, sim, muitos problemas de falta de água. A gente não tem muita água disponível para aquela região. Diferente, por exemplo, do Egito Antigo, que tinha o rio Nilo passando por dentro, né, a Mesopotâmia já não tinha essa fartura toda de água. Então, ela precisava se virar nos 30, né, onde hoje é o Iraque. Então, se você for analisar a situação hídrica de países do Oriente Médio, lá eles têm zero problema de abastecimento de água, apesar de ter a precipitação do semiárido cearense, né, porque lá é semiárido, o regime é de semiárido a árido, então é como se fosse o sertão bravo aqui do Ceará, só que no país inteiro, lá eles não têm problema de água, porque eles investem em tecnologia de abastecimento, e investem nisso há mais de 2.000 anos, né, como a gente pode ver. Há mais de 3.000, né, de 691 para cá, já tem mais de 3.000 anos. Então, essa é a diferença, né, do desenvolvimento das sociedades civis, tá bom? Então, a civilização minoica, né, que se desenvolveu na ilha de Creta, que a ilha de Creta fica ali no mar Egeu. Essa civilização ela se desenvolveu entre 2.700 e 1.450 a.C., e essa civilização, a civilização minoica, ela possuía um sistema de drenagem. Então, percebam que o saneamento, ele vai se espalhando nas civilizações antigas em todas as suas formas. Né? A gente teve uma civilização que cuidou de roedores ali, porque apareceram muitos roedores por causa das excretas, que são resíduos. A gente teve uma parte da civilização que se preocupou em abastecimento de água, a gente tinha outros locais que se preocupavam com sistemas de drenagem. Então, o saneamento ele é composto pelos seus 4 pilares, né? Água, esgoto, lixo e drenagem. E, então, a sua essência ele foi sendo desenvolvido desde muito tempo atrás, né? Desde civilizações muito antigas, para que chegassem ao nível de aprimoramento que nós temos hoje. Então, esse sistema de drenagem da civilização minoica, ele era construído em pedra e terra, certo? E possuía um emissário final das águas residuais, que tanto eram águas pluviais, né, águas de chuva, quanto eram águas provenientes de excreta. Então, aqui a gente tinha esgoto e manejo de águas pluviais, que descarregavam o efluente a uma distância considerável da origem. Então, como eu falei, essas civilizações, elas eram civilizações que se desenvolviam
próximos a corpos d'água. O caso da ilha de Creta é uma ilha, né? Então, eu tenho aqui a ilha e eu tenho o mar aqui todo ao redor. Então, eles tinham cuidado de coletar, se eles captavam a água bem aqui, né? Se aqui era a captação, eles tinham cuidado de fazer captação, eles tinham cuidado de fazer todo um sistema de drenagem aqui, de coleta, para jogar o efluente, né, bem longe da captação, né, supondo aqui que a corrente marinha viesse daqui para lá. Né, meu conhecimento geográfico, meu talento de desenho de mapas é uma coisa assim espetacular. Então, assim, eles já tinham essa noção, né? Então, esse emissário final, tá aqui, ó, eram as caixinhas dessa aqui, que eles coletavam as coisas e ficavam aqui armazenadinho, né? Uma coisa bem, bem arcaica mesmo, enquanto partidas funcional, né? Para a época, bem funcional. Então, assim, as precipitações, né, que eram muito frequentes e intensas na região, resultavam nessa ocorrência cíclica de condições de alta limpeza. Então, como eram locais abertos, ia chovendo, ia precipitando muito e acabava que essas caixas ficavam sendo meio que autolimpantes por conta dessas precipitações intensas. Né? Isso aqui na ilha específica de Creta, onde a gente tem né, muita precipitação por conta de ser uma ilha. Se a gente for, então, para o Egito Antigo, né, lá no Egito Antigo, aqui são as margens do Rio Nilo, né, do grande Rio Nilo, responsável por todo o desenvolvimento da civilização egípcia. Os egípcios, eles dominavam técnicas sofisticadas de irrigação do solo na agricultura, né, e também métodos de armazenamento, né, de líquido, porque eles dependiam da enchente do Nilo. Então, quando o Nilo estava com a enchente, estava com nível alto, eles conseguiam irrigar todo o seu caminho. Mas quando o Nilo não estava em época de cheia, né, estava em época de estiagem, eles precisavam ter água armazenada por conta do desenvolvimento da agricultura. A civilização egípcia, ela se desenvolveu pautada basicamente no desenvolvimento da agricultura. Então, eles desenvolveram técnicas de armazenamento de água, né, por conta aí de depender da época das enchentes do Rio Nilo. Então, entre os séculos ali 15 a 13, né, antes de Cristo, eu acho muito estranho, porque a gente sempre vê na regressão, apareceram as primeiras representações, né, nas pinturas egípcias, de filtragem por sedimentação. Então, filtragem por sedimentação, que é ter lá um recipiente, e aí você faz várias camadas de areia, né? Areia 1, areia 2, areia 3, aqui areia 4. A água entra aqui e sai aqui, e ela sai filtrada. Basicamente, é o esquema de filtração que a gente tem até hoje e que a gente utiliza até hoje nas estações de tratamento de água. Então, esses modelos mais rudimentares de filtragem, né, na verdade, datam aí do século XV a.C., né, das civilizações egípcias mesmo, porque eles iam armazenando essa água, e aí, com o tempo, a água acabava ficando muito mais suja, né, porque acumula, e aí sedimentavam ali muita coisa embaixo, e eles saíam coletando a água mais limpa, né, que era a parte de cima ali, que quando fica quietinho, né, quando fica, depois que passa, você armazena, a água sofre sedimentação. E aí, depois que sedimenta, eu retiro a água aqui da parte de cima e ela vem mais limpa do que se eu retirar aqui pela parte de baixo. Isso aí é consequência do acúmulo de água. E da civilização romana, né, Roma foi fundada em torno de um forte, no topo de uma colina. Então, assim, ela é uma cidade bem alta, né? Porém, aí, em torno do ano de 600 a.C., Roma já é mais moderna, a expansão da área urbana da cidade exigiu que o vale pantanoso que existia ao pé da colina, ele fosse drenado. Então, essa área que era um pântano, né, e foi drenada, foi o que acabou virando o Fórum Romano, se reduziu a uma área bem plana e uma área bem seca também.
Então, assim, no período imperial, né, a cidade de Roma, o Império Romano foi um grande império, detentor de grande poder, chegou a ser abastecido por 11 aquedutos, tá? Que são esses arquinhos aqui, ó, são, se vocês observarem, né, as construções bem antigas, que hoje ainda existem, tá? Alguns aquedutos desses são mantidos lá, porque são pontos históricos. Então, as construções eram feitas todas na pedra, tá certo? E aí todas em sistemas de arcos, né? Porque era o sistema estrutural que eles tinham na época para vencer essas grandes distâncias. Sistemas em arco que era o melhor sistema para se construir a material que só suporte a compressão, né? Que é o caso da pedra. Então, são aquedutos porque são em formato de arcos e são transportadores de água, né? Arque de água e dutos aí que são canais elevados aí para levar água dentro. Se vocês olharem, aqui tem uma aguinha dentro, né? Porque fica acumulado mesmo e são pequenos canais aí que vão sendo levados. Então, a cidade imperial de Roma, né, o Império Romano, chegou a ser abastecido por 11 aquedutos, mas como o retrato da civilização humana ele é cruel, né, apenas alguns poucos cidadãos eram abastecidos dessas fontes de água pública, tá? Então, não era um privilégio de todo mundo, não. Apesar de se ter muita água disponível, era um privilégio de poucas pessoas. Então, assim, na Roma Antiga também haviam, né, extensos esgotos, que eram construções esplêndidas, mas eles se conectavam apenas com o sistema público de drenagem e não com as casas particulares. Então, eu não sei se vocês já ouviram falar, né, se vocês já tiveram a oportunidade de conhecer a Itália, né, Roma em si, ou se já escutaram falar também, a forma das cidades italianas é de serem bem imundas, né? Sempre foi, tá? Italiano fede muito, eu não sei, né, porque eu não conheço nenhum. Então, assim, lá existia um sistema de drenagem, né? Roma já é uma cidade bem mais moderna, se a gente for comparar lá com a Babilônia, né? Lá com a Mesopotâmia, Roma já é uma cidade bem mais moderna. E os sistemas de esgotos lá eram jogados na rua, né? Era assim, as casas jogavam na rua mesmo. Então, era aquela coisa correndo pelas calçadas e tal, sem nenhum tipo de coleta, sem nada, porque apenas o sistema público, né? Apenas a rede de esgoto só coletava o sistema de drenagem público, né? Não coletava as casas particulares. Então, era um pouquinho mais complicado. E aí, lá em Roma também surgiu, né, o que nós conhecemos por cloaca máxima, tá? A cloaca máxima, ela é uma das mais antigas, uma das redes de esgoto mais antigas do mundo, é de Roma, tá certo? Lá na Roma Antiga também. E ela construía, né, o sistema original era um canal a céu aberto, e esse canal a céu aberto ele foi coberto ao longo, à medida que foi se desenvolvendo, né, ele foi sendo coberto por conta mesmo do desenvolvimento urbano. E aí ele foi sendo coberto e foi sendo feitas as latrinas, né? Foram sendo feitas essas latrinas aqui. Aqui é a representação do restinho do que ainda sobra hoje, né? Por lá, e aqui é uma ilustração do que acontecia na época. Então, o que eram essas latrinas públicas? Eram banheiros mesmo, onde as pessoas iam lá e faziam as suas necessidades e eles eram públicos, né? Então, a pessoa chegava, é uma coisa assim, bem pitoresca mesmo. Tem as tinas, essas tinas aqui com água, e tinham essas esponjinhas aqui, que também eram disponibilizadas para quem quiser, tá? Então, ficava lá, era da galera, você chegava, arriava os calçolos mesmo, batia um papo com os amigos, fazia lá suas necessidades, pegava uma esponjinha dessa e limpava o bumbum, né? Então, acabou que um sistema que surgiu para tentar sanear minimamente uma cidade espalhou muitas doenças, né? Porque, gente, eu não disse. Quando vocês acabaram, vocês querem uma imundícia. Então, aqui na foto tá limpinho, assim, bonitinho e tal, mas imagina aí todo mundo sentado aqui, né, sem o mínimo de higiene, ia lá e plá, aqui, ó, essa partezinha aqui, onde passava essa aguinha aqui, ó, que era exatamente a aguinha que você colocava a esponjinha lá para poder se limpar.
E aí, aqui, essas outras duas fotos são um sistema de coleta, né? Isso aqui vai para algum lugar, e é uma grande galeria. E aí, a Cloata vai lá e fazer a coleta dos canais, né? Porque acabou que teve que ser coberto por conta do espaço urbano. Então, está aqui uma galeria dessa, ó, e a urbanização vindo, né? E, mais uma vez, eu volto a ressaltar, tudo em formato de arco, né, porque as construções da época eram feitas na pedra, né? Se vocês olharem bem, pedra mesmo, polido ali, pedra tosca, moldado no formato que se podiam, então, todos os sistemas ali em arte, tá? Então, assim, vou agora trazer um pouco mais o mundo para um cenário mais moderno, né? O último grande marco que a gente teve de evento mundial, assim, é a Segunda Guerra, né, de 45 para cá. Então, o cenário após a Segunda Guerra Mundial, ele foi bem diferente para os países desenvolvidos e os países em desenvolvimento. Então, se a gente olhar aqui para esse mapa, né, que está disponibilizado aqui em cima, esse mapa ele é o cenário, né, de saneamento básico no mundo, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, em 2002. Eu não encontrei um mapinha assim tão bonitinho, né, com um cenário mais atual, mas depois eu vou procurar para que a gente possa dar uma atualizada nisso, né? Existem alguns países que já devem ter atualizado a sua percentual de cobertura. Então, a gente tem Estados Unidos e Canadá, né, com boa parte dos países da Europa e alguns países da África, e o Paraguai, e o Uruguai, né, e o Chile aqui na América Latina, e uma das Guianas, eu não sei qual é essa daqui, se é a Guiana, se é a Guiana Francesa, que o amarelinho é o Suriname, eu acho. O Suriname é o laranja, eu acho que o Suriname é o laranja. Então, a gente tem aqui, né, esses países com cobertura de saneamento básico em torno aí de 91% a 100% de fornecimento para a sua população, né? E a Oceania, claro, né? A Austrália aqui, que são países bem desenvolvidos. A gente vai para os países emergentes mais notáveis do mundo, que são os países asiáticos, né? Aqui está a Rússia, aqui está os países da Ásia. Aí a gente tem aí faixas variando, né, entre o amarelo, que é de 76 a 90, e entre o laranja, de 51 a 75, que é esse laranjinha mais claro, tá? Que é o mesmo que está aqui no Brasil. E aí, o laranja mais escuro é pior, né, de 26 a 50. Os vermelhos aqui, os terrosos, são de 0 a 25, e os brancos são países que não forneceram esses dados, tá certo? Então, assim, o cenário após a Segunda Guerra Mundial nos países desenvolvidos foi bem diferente dos países em desenvolvimento, tá certo? Enquanto nos países desenvolvidos houve o aumento da qualidade de vida, né, foram considerados fatores econômicos, sociais e ambientais, e o respeito às pessoas, né, e aos serviços ambientais fornecidos pela natureza, porque já são civilizações mesmo que focam mais nisso, que já entendem mais ou menos o sentido da sustentabilidade, entendem mais ou menos, não são todos, tá? Não estou dizendo que porque o país tem 100% de saneamento básico é o melhor país do mundo, não. Só estou dizendo que as políticas de gerenciamento, as políticas de direcionamento são, sim, um pouco diferentes. Por isso, nos países em desenvolvimento, ainda estavam surgindo alternativas de crescimento econômico, né? O mundo pós-guerra fez com que alguns países aí dessem um boom, né, na economia, com alternativas, gerou grandes impactos econômicos, sociais e ambientais também, porque não se fez planejamento. As políticas ambientais, se a gente pegar aqui pelo Brasil, que é um país em desenvolvimento, e um péssimo exemplo a ser seguido, diga-se de passagem, né, até quando a gente tinha políticas ambientais um pouco mais elaboradas, né, do que hoje, porque hoje a gente não é padrão realmente para nada, mas quando a gente ainda tinha minimamente políticas ambientais, ainda assim já não eram tão rígidas, né, já não eram tão rigorosas. Então, assim, no pós-guerra, no desenvolvimento pós-guerra, que foi um desenvolvimento tardio, acelerado, desregrado, a gente gerou muito impacto, né, principalmente impacto ambiental.
Então, excessiva concentração de renda, né? Como todo país subdesenvolvido, a gente tem uma pequena parcela da população concentrando muita renda e grande parte da população vivendo aí em condições, né, abaixo, em condições bem abaixo mesmo, assim, bem menos dignas, tá? E aí a gente vê o surgimento das diferenças sociais e das diferenças regionais também. Dentro de uma mesma cidade, é possível a gente ver a diferença que existe, né? Se você pegar aqui em Fortaleza mesmo, pegar a Via Expressa, cruzar a Via Expressa, né? Pegar a Via Expressa aqui no acesso ali pela Dom Luiz, né? Aquele acesso ali da Júlia Abreu, pega ela, vai, sai na Rua Barbosa. Quando você acabar a Rua Barbosa, se você não subir o túnel, se você rodar ali a rotatória, escolhe. Se você pegar para a esquerda, tem a Mano Borges, vai dar uma zona intermediária. Se você pegar a direita no sentido rodoviário, é uma cidade que é totalmente diferente da cidade antes de você entrar na Via Expressa, né, que é a Júlia Abreu. Então, assim, a gente vê essa diferença social muito grande dos bairros de zona nobre da cidade para os bairros mais periféricos. E isso também existe de regiões em regiões, né? No próprio país mesmo. Se você pegar o Nordeste, comparar com o Sudeste, o Centro-Oeste, o Sul e o Norte, são coisas totalmente diferentes, né? São situações totalmente diferentes. Essas diferenças, elas existem e isso surgiu e isso se acentuou no cenário pós-Segunda Guerra Mundial. E como eu falei, o desrespeito ao meio ambiente, que é escancarado e é desregrado mesmo. Já era e ficou pior, né? Parece que a gente está indo cada vez mais a favor do subdesenvolvimento, desrespeitando cada vez mais o meio ambiente e não conservando. Então, eu lembro, quando eu era criança, que eu estava né, que eu assistia TV e tudo, que eu estudava ciências na escola, o boom era efeito estufa e aquecimento global. Era quando a temperatura estava começando a ser sentida, estava começando a se derreter a onda polar, e aí os efeitos estavam começando a surgir. E aí, de repente, meio que parou. Né? Isso parou de ser tão discutido, porque foram tomadas atitudes que melhoraram um pouquinho. Mas aí, de repente, agora está voltando tudo de novo, né? Porque a gente meio que regride o tempo todo nas nossas ações ambientais, né? E a permissividade aí é muito grande. Principalmente aqui eu estou falando de Brasil mesmo, tá? Que é onde a gente pode falar porque conhecemos a situação. Então, assim, pelo século XXI, né, hoje, dia de hoje, atualidades, ainda existe uma falta, né, de difusão de conhecimento de saneamento muito grande, e isso leva os povos a um retrocesso. Então, há 6 mil anos atrás, a gente tinha a Babilônia desenvolvendo o sistema de saneamento. Há 3 mil anos atrás, a gente tinha a Síria desenvolvendo abastecimento de água, e hoje, 3 mil anos depois, quase 6 mil anos depois do primeiro impacto de saneamento, a gente ainda tem gente que joga esgoto na rua. Então, a gente não tem essa difusão dos conhecimentos, né, tecnológicos e aplicados ao saneamento. E isso leva, sim, os povos a um retrocesso, tá? Então, com a Revolução Industrial, né, que aconteceram, as 2 revoluções industriais, foi que a gente começou a ter uma maior atenção à proteção da qualidade da água, né? Porque aí, quando meteu a indústria no meio, começou a ter poluentes que não existiam antes, e aí a água começou a ficar um pouquinho pior, né? E aí foi quando se começou a proteger essa qualidade, desde a captação até a sua entrega para o consumidor. E por que na Revolução Industrial? Porque aí surge a necessidade da mão de obra, né, da mão de obra abundante. Então, se eu tenho que ter mão de obra abundante, a minha mão de obra não pode ficar doente. E se eu tenho uma água de qualidade ruim, a massa trabalhadora fica doente e a massa trabalhadora não sai para trabalhar. É que nem agora, né, no isolamento, na primeira onda da pandemia, todo mundo teve que ficar em casa e a massa produtora mundial estava em casa, né? Nacional também, vamos falar de país, né? Vamos falar de Brasil. Estava em casa, aí todo mundo parou. De repente, o alto escalão da administração, né, de gestão, se viu totalmente à mercê de todos os seus empregados que não podiam ir trabalhar porque estavam em isolamento social. E aí é bem parecido. Aí você começa a querer trazer soluções para trazer
a tua mão de obra de volta para, a partir daí, gerar riqueza para os outros, né? Então, é a mesma coisa que o pensamento é bem parecido com o da qualidade da água. A mão de obra estava escassa porque não tinha saúde. Então, se não tem mão de obra, eu não tenho como fazer a indústria girar, eu não tenho como fazer a riqueza, né, do dono da indústria acontecer. Então, eu preciso garantir minimamente a qualidade da água. Então, assim, a ciência está aí, né, para mostrar que existe uma relação direta entre água e transmissão de muitas doenças. Eu comentei sobre isso na aula passada, né, quando eu falei de saneamento e saúde pública. Então, a relação entre saneamento e saúde é muito estreita e existe, sim, né, a relação entre a água e a transmissão de muitas doenças que são causadas por agente físico, químico e biológico, tá? Então, nos dias de hoje ainda, mesmo com os diversos meios de comunicação existentes, a gente ainda verifica que existe a falta de divulgação desses conhecimentos e a gente ainda se depara com cenas tipo essas aqui, tá? Que são esgotos a céu aberto, pessoas em contato com esse tipo de excreta em constantes períodos da vida, né? Então, assim, a gente fica sem querer acreditar, né? Sinceramente, é sem querer acreditar. Aqui não é só esgoto, né? É o esgoto de um lado e lixo do outro, assim, é rir para não chorar, mas a verdade é de entrar em prantos mesmo. Então, assim, não se justifica. Em pleno século XXI, a gente ainda tem gente se internando por diarreia, né? Mas é só o que tem, tá? Inclusive, vou já mostrar aqui mais números para vocês. Então, vamos falar um pouco de Brasil, né? Vamos ver como é que está aqui nosso país nessa onda aí do saneamento. O Mapa Azul, ele é o índice de atendimento total de água no Brasil de 2018. Os dados de 2018 eram os dados mais atuais que a gente tinha, porque foi o último ano em que o Sinistro foi alimentado, tá certo? Então, assim, alguns municípios já começaram a alimentar a base nacional de dados, né, que eu vou já mostrar para vocês aqui qual é, a respeito de 2019, mas não foram todos. Então, para fazer um apanhado mais geral, os dados mais recentes que nós temos ainda são os dados de 2018. Então, a gente tem no Brasil hoje 169 milhões, né, de pessoas atendidas com água, tá? Com serviço de abastecimento de água no Brasil. Uma média nacional aí de 83,6% da população. E, obviamente, a gente tem algumas regiões onde esse índice é superior à média nacional, né, como, por exemplo, no Sul e Sudeste. Sul e Sudeste a gente tem maior do que a média nacional. Centro-Oeste, Norte e Nordeste a gente tem uma média menor do que a média nacional de abastecimento de água. Por quê? Porque Sul e Sudeste são as regiões economicamente mais desenvolvidas do país, né? Então, naturalmente, se encontram lá os maiores sistemas de saneamento que nós temos aqui como modelo no Brasil. Se a gente for olhar para o índice de atendimento do esgoto, né, porque a água realmente é muito mais trivial, porque você precisa ter água para começar a viver, né? Quanto ao esgoto, a gente tem aí uma queda para uma população total atendida de 107,5 milhões, né? Então, são mais de 62,5 milhões de pessoas a menos que são atendidas do que com o sistema, do que o atendimento de água. Então, a média nacional do Brasil é um atendimento de 53,2% da população brasileira que tem acesso a esgoto. Então, assim, é um índice muito ruim, tá? Basicamente, metade da população do país inteiro não tem acesso a esgoto no país. E aí, a situação é semelhante à da água. A gente tem Sul e Sudeste com um atendimento maior do que a média. Não, a gente tem o Sudeste apenas, né? Sudeste e Centro-Oeste com atendimento maior do que a média nacional e Nordeste, Norte e Sul com atendimento menor do que a média nacional aqui do Brasil. Então, é bem complicado, né? Você tem uma região como a região Norte, onde a gente tem muita abundância de água e tem praticamente nenhuma abrangência do sistema de esgoto, né? A região Nordeste também deixa muito a desejar, né? A segunda pior região
apesar de alguns estados terem índices melhores, né, mas quando a gente compara por região, ainda assim a gente está bem mal colocado, né? Comparado também, a gente é a segunda pior região, né? Mas a nossa situação ainda é um pouco melhor. Então, assim, é bem crítico, tá? É bem crítico mesmo. Então, quando a gente vê cenas como essas aqui, são cenas da realidade de metade das pessoas do país. Não precisa ir muito longe, não. Basta você ir em qualquer zona mais periférica que você vai se deparar com esse tipo de cena. Aí aqui eu trouxe a proporção, né, de municípios por situação de política municipal de saneamento básico. Como assim? O município, a gestão municipal, ela tem a obrigação de tentar minimamente, né, isso não é só obrigação das esferas estaduais e federal, a administração municipal é quem toma de conta do saneamento, então todos os municípios deveriam ter uma política municipal de saneamento básico, que é objetivando, né, chegar a prover 100% desse serviço para a sua população. Então, no Brasil, entre 2011 e 2017, né, um comparativo, 2011 e 2017, no país inteiro, a gente tinha, em 2011, 28,2% dos municípios de todo o país com política municipal de saneamento básico. Em 2017, o número de municípios com essa política aumentou para 38,2% e surgiram aí 24,1% de municípios com políticas em elaboração. Né? Se vocês observarem, em 2011, ninguém estava com nada elaborado, não. Alguns municípios tinham, outros municípios simplesmente não tinham. E aí, em 2017, o quadro já mudava bastante. Né? Então, se a gente for olhar por regiões, né, Norte, Nordeste, Sudeste, Sul e Centro-Oeste, 2017, né, com o último dado, 31% dos municípios da região Norte possuem a política e outros 27,8% estão em desenvolvimento. No Nordeste, a gente tem só 18,6% dos municípios com plano municipal de saneamento básico, que é muito pouco, né? O pior índice nacional é o nosso. E temos aí 30,6% de municípios com essa política em elaboração. Sudeste, 45,20%. O sul do país, né? 63,7% dos seus municípios têm plano municipal de saneamento básico e outros 13 estão aí em elaboração. E no Centro-Oeste, 35, né? Está bem meio a meio. Mas percebam que a região que está melhorzinha é a região sul e chega ali a um torno de 80% de municípios com essa política municipal, né, de saneamento básico. Então, isso é um retrato bem fidedigno do que é o nosso país, porque aqui a gente não tem a cultura de planejar. Nosso planejamento aqui é muito escasso, porque a nossa mão de obra ela é muito barata. Então, aqui no Brasil, vale a pena a pessoa tentar fazer de qualquer jeito, não deu certo, quebra e faz de novo. Por quê? Porque a mão de obra aqui é barata demais, né? Se você pegar a mão de obra europeia, por exemplo, de um pedreiro, a mão de obra lá é caríssima. Então, eles gastam, sim, muito tempo planejando, porque quando vai executar, nada pode dar errado. Então, lá todo mundo tem essas políticas de planejamento, porque aí, quando vai executar, não pode ter nenhuma falha, né? Não pode ter absolutamente nenhuma falha, porque a mão de obra é muito cara, tá certo? Aí, aqui alguns dados, né? Que eu gosto de trazer esses dados, porque são bem associados mesmo a saneamento. Então, em 2017, a gente teve 289 mil internações por diarreia, né? E também doenças relacionadas à falta de saneamento. 50% dessas internações são crianças, né? São casos de crianças de 0 a 5 anos, né? Então, assim, diarreia é uma grande causa da nossa mortalidade infantil, por exemplo. Então, em 2017, ainda 35 milhões de brasileiros não têm acesso à água tratada. Né? São 35 milhões de pessoas que não sabem o que é água tratada. No Brasil, é como se 5.650 piscinas olímpicas, tá, de esgoto
fossem despejadas diariamente na natureza. Então, imagina aí, 5.650 piscinas que o céu se nada lá, despejadas diariamente na natureza, cheias de esgoto, sem tratamento, tá? 48% da população não possui nenhum tipo de coleta de esgoto, né? O esgoto vai a céu aberto no meio da rua, ou então, porque não tem nenhum tipo de coleta. 59% das escolas de ensino fundamental, né, escolas públicas do país, de ensino fundamental, não possuem rede de esgoto, então, nem na casa, nem na escola, né? E a cada 100 litros de água que é coletado e tratado, né, em média, apenas 67 litros são consumidos. Ou seja, né, 37% da água do Brasil, da água tratada do Brasil, ela é perdida em vazamentos, roubos, ligações clandestinas, vazamentos, roubos e ligações clandestinas, falta de medição ou medição incorreta no consumo de água. E isso resulta um prejuízo de 8 bilhões de reais, tá? Então, assim, o brasileiro, ele não costuma ser muito idôneo, não, tá? Então, mantenham a idoneidade de vocês, né? Fujam da corrupção e fujam dessas ligações aí, principalmente roubo e ligação clandestina, tá? Porque é uma das piores coisas que a gente tem em rede de abastecimento de água, por exemplo. Né? As companhias de abastecimento lidam com isso sempre direto, porque tem quem saiba fazer, né, as ligações dos hidrômetros adulterados, e aí consome muito, mas a água não paga por isso, né? Então, assim, é bem complicado, né? Bem complicado mesmo. Eu vou falar um pouco sobre as políticas ambientais brasileiras, tá? Que a gente utiliza aqui no nosso saneamento. Então, o objetivo final do saneamento básico é a universalização dos serviços. O que seria essa universalização dos serviços? Todo mundo com direito, né, e fazendo uso do saneamento básico. Abastecimento de água, coleta de esgoto, coleta e tratamento de esgoto, coleta e tratamento de resíduos sólidos e manejo e drenagem de águas pluviais adequadas. Né? Então, o objetivo do saneamento básico é que se alcance, sim, a universalização. Então, o saneamento básico, ele é um direito legítimo de todos, indistintamente. Todo mundo tem o mesmo direito ao saneamento básico, né, de acordo com a Constituição Federal Brasileira de 1988. Então, assim, a universalização do saneamento, ela é uma condição imprescindível para assegurar bons níveis de saúde pública, né, porque as doenças de pessoas não atendidas são transmitidas às pessoas atendidas, né, por rotas ambientais e por contágio. Então, assim, dengue é uma doença tipicamente de país subdesenvolvido, né, que é uma coisa que se pega ali na água parada e tal, etc. Então, eu fui para um lugar, peguei dengue, e aí voltei para minha casa, porque eu conforto aqui da aldeota, de repente, o meu condomínio inteiro pode ser infectado, porque se um vizinho deixar uma água parada e o mosquito me picar, né, se ele tiver por aqui, ele me picar, já era, tá dentro para todo mundo. Então, as pessoas aqui não foram lá onde eu ando pegar dengue, porém, eu trouxe a doença para cá. Né? Então, eu posso ter sido atendida, eu posso estar sendo tratada, mas quem não foi atendida vai ter o contágio mesmo assim, né? Então, o saneamento básico é um direito social, tá? E incluído no direito social à saúde e no direito social à moradia, né? Direito social são aqueles direitos que todo brasileiro tem, nasceu aqui no Brasil, a Constituição Federal diz que você tem direito social à saúde e à moradia, né? E o saneamento básico, ele é um direito social atrelado aí a esses dois serviços. Então, ele é um direito de cidadania mesmo. Todo mundo tem direito. Aí a gente não sabe cobrar, né, os nossos direitos. A gente quer cobrar outras coisas que não tem nada a ver. Mas um direito de saneamento ninguém quer cobrar. Então, assim, o custo orçado, né, para universalizar o acesso aos 4 serviços de saneamento, água, esgoto, drenagem e resíduos sólidos, é de 508 bilhões de reais, né? Era no período de 2014 a 2033. Então, assim,
Para que haja universalização de água e esgoto apenas, né, o custo será de aproximadamente aí 303 bilhões de reais em 20 anos, né? Nada que uma loja de chocolate não renda esse dinheiro nas suas vendas, né? Então, assim, coisa pouca para o que está acontecendo. Então, esses custos, com certeza, eles aumentaram, eles não estão mais nesses valores, porque aqui era um lançamento feito na base, né, de 2014. Então, esses valores, eles, com toda certeza, não são mais válidos, eles devem ter sido atualizados. Inclusive, agora saiu a nova legislação, né, saiu o novo marco legal do saneamento, e esses valores com a inflação, principalmente para o real, né, que está super, hiper, mega desvalorizado, valendo praticamente nada, esses valores aumentaram com toda certeza. Então, assim, mas vale a estimativa, né? Vale a estimativa que seria um dinheiro gasto uma única vez, seria um investimento em saúde, né? Como eu falei na aula passada, a cada um dinheiro que você investe em saneamento, você economiza 4 dinheiros em tratamento de doenças, tá? E esses dinheiros dentro de hospital, tratando a galera lá com remédio mesmo. Então, se eu pegar aqui os 303 bilhões de reais, né, que seriam investidos só para universalizar o esgoto e multiplicar por 4, em 20 anos eu teria uma economia de 1,2 trilhões de reais, né, em 20 anos, trilhões com T de tapioca, né? Então, assim, é muito dinheiro que se gasta, né, por conta de uma falta de investimento, né, num serviço que é um direito social e que não é garantido por Constituição. Tá? Entre o governo e sai o governo, não se é garantido a toda a população nacional. Então, assim, aqui é um gráfico bem simples, né, que é o retrato da universalização do saneamento básico, que quanto mais você atende, quanto mais pessoas atendidas no saneamento básico, maior é o benefício à saúde. Então, quanto menos pessoas, menor o benefício da saúde. Aí, o objetivo da universalização é exatamente chegar bem aqui, né, no topo da curva, e conseguimos aí, então, meu Deus, eu não vou ficar no ponto, conseguimos, então, trazer esse benefício da saúde aí, né, através do saneamento básico. Então, somente o atendimento de todos garante o benefício pleno, né, do saneamento básico à saúde pública. É aquela história. Enquanto tiver gente doente, principalmente por essas doenças de veiculação hídrica e de vetor, né, esses arbovírus aí, a gente não tem como garantir, quando tiver uma pessoa doente, essa uma pessoa vai conseguir contagiar todos. É exatamente igual à pandemia que a gente está vivendo. Né? Quanto mais doentes eu tenho na rua, maior é a minha contaminação e maior é o meu caos de saúde que a gente está vivendo aqui. Né? Então, assim, é bem interessante. Inclusive, na aula passada, né, para quem não estava, eu fiz um paralelo bem legal, né, com o número de casos, com a relação de saúde e a pandemia do coronavírus, né? Principalmente com relação ao número de DDAs, que são as doenças diarreicas agudas. Então, a gente teve em 2020 uma redução muito grande nos casos de DDAs, né, de internação do DDA, e nos casos de DDAs também, porque a população passou a investir um pouco mais, né, garantir um pouco mais a higienização básica, né, como lavar as mãos e utilizar o álcool em gel. Então, assim, tudo, saneamento é tudo, né, saneamento é tudo. Então, eu fiz um estudo com uma aluna minha semestre passado, no TCC, que a gente estudou, inclusive, os números de tuberculose, né. Então, até os números de tuberculose diminuíram, porque você perde, com o isolamento, você perde o contato, né, com as pessoas, tendo distanciamento e tudo, e aí o contato da tuberculose diminui também. Então, assim, saneamento, gente, é tudo, né? Então, só vai conseguir mesmo o pleno funcionamento do benefício à saúde pública, garantindo o atendimento de 100% do saneamento básico, tá? Então, ele é um direito social, ele é uma medida de promoção da saúde, ele é uma medida de proteção ambiental, né? Porque se eu tiro a sujeira da rua, eu estou tirando as transmissões de doenças. Ele é uma proteção ambiental porque eu estou tratando o meu resíduo antes de devolver para a natureza.
ele é uma medida de infraestrutura urbana, porque se eu não tenho água acumulada, né, no meio da rua, depois de uma pequena chuva, eu tenho a minha infraestrutura urbana funcionando normalmente, né, e ele é uma medida de cidadania, porque pessoa saudável é pessoa decente, né, é uma pessoa com seus direitos aí de cidadão garantido, porque vamos combinar. Ah, eu não estou doente, então não tenho problema com saneamento, não tenho diarreia, ok. Vai atravessar a grama ontem, né? Consegue atravessar? Não consegue, só se for amargo, porque ali faltou saneamento, né? Faltou drenagem. E se faltou drenagem é porque faltou saneamento. Então, você deixa de poder exercer o seu direito de ir e vir de cidadão, porque você não pode atravessar a rua. Tenta atravessar a Arco Graça no dia de chuva, tenta passar lá com o seu carrinho novo, né? Com o seu HB20 branco. Não passa. Porque a rua é altamente alagada. Por quê? Falta de saneamento. Se falta drenagem, falta saneamento. Então, você não consegue exercer o seu direito de cidadão de ir e vir, que é o seu direito mais básico para o cidadão que não infringe nenhuma lei, ele tem o direito de ir e vir, né? Se ele não tiver nenhum problema nisso, obviamente, né? Claro que no contexto atual, ninguém está podendo ir e vir para canto nenhum, não, né? Pelo menos não deveria. Mas, numa situação normal, você não consegue exercer o seu direito de cidadão porque está lá, a rua cheia d'água, você não consegue atravessar, né? Seu carro dá o prego, e etc, etc. Então, assim, o saneamento ele é super importante, né, para a gente conseguir viver. E aqui a gente tem exemplos de como não se deve ser o saneamento básico, né? Infelizmente, nosso país ele é super atrasado nesse aspecto. Então, assim, as medidas de saneamento básico, né, elas se constituem em uma meta social diante aí da essencialidade à vida e também à proteção ambiental, né? Somente o saneamento é capaz de proteger o meio ambiente das ações antrópicas desregradas que acontecem, seja na indústria, seja na vida rotineira, né, cotidiana, no simples fato de coletar e tratar dos seus excrementos. Então, é necessário, né? É super necessário. E a gente tem que proteger, né, o ambiente que a gente vive. Essa aqui é uma aguinha, né? E aí, se vocês olharem, sujeira, né? Lixo. A gente tem o desenvolvimento aqui de bancos de areia, né? Porque vai tudo muito sedimentado, desmatamento, poluição, acaba comprometendo totalmente a natureza. Cenas como essas que são hiperrotineiras, então você tem aqui prejudicando a vida animal, né, da localidade, a vida humana, que depende de catar lixo para poder sobreviver, isso que é altamente errado. Né? Os lixões eles já foram proibidos, agora com o novo marco legal, eles têm que ser desativados até o ano que vem. Eu vou fazer uma aula só sobre o novo marco legal, tá? Mais para frente, para a gente discutir, vocês vão ler também, tem aqui uma leitura indicada para vocês, e não pode, né? Hoje em dia a gente só pode ter a disposição do lixo com base no aterro sanitário, mas ainda não é uma realidade, tá? De muitos municípios. Muitos municípios ainda têm o lixão, né? Aqui é um posto de recebimento para embalagens vazias de agrotóxicos, né? Agora que o Brasil é o país do Festival do Agroquímico, a gente come veneno, literalmente, né? Porque a gente tem muitos agrotóxicos liberados que não são liberados em nenhum outro lugar do mundo, mas aqui são. Então, assim, a qualidade do nosso alimento está muito pior, né? De 2 anos para cá. E aqui é para coletar, né, embalagens de agrotóxicos que são químicos e que prejudicam o solo, que agridem o solo. E aí é assim, ó, jogado, né, como Deus quer, como eles querem, sem muito tratamento, sem muita regra, né? Então é bem complicado isso aqui para a gente lidar, mas isso acontece por aí afora, né? Então é pesado, tá? Vamos falar aqui um pouco sobre as medidas de saneamento. Controle de animais, né? Cães e animais vadios e também de roedores é uma medida de saneamento. O que a gente pode fazer para ajudar, né, para garantir o saneamento? Controlar os animais,
controle de vetores também, né? Então, quando passa propaganda na TV, de não deixe água parada, né? Evite o contato pelo mosquito da teia. Aquilo ali é um controle de vetor, né? Os arbovírus, as doenças causadas por arbovírus, que são dengue, zika e chikungunya, né? Matam muita gente. Acho que depois do coronavírus é uma das coisas que mais mata, né? Então, assim, é uma coisa que não acaba nunca, né? É bem complicado. Então, a gente tem que fazer controle de vetor. E aí é bem disseminado, quanto a isso em TV, principalmente, né? Higiene e desinfecção de instalações, né? Tanto casas, escolas e empresas, o nível de saneamento. E hoje, com a pandemia, todos os locais estão sendo muito mais higienizados e muito mais desinfectados. Então, a tendência é que reduza-se, sim, o contato dessas doenças, né, de veiculação por conta de falta de saneamento. Mas por quê? Porque a gente está vendo uma coisa bem pior. E aí está sendo alternativa, mas não era para ser assim, né? Era para a gente sempre ter esse costume já para prover o saneamento. Então, higiene e vigilância de alimentos, tem que lavar o alimento, tem que deixar de molho para tirar bastante o agrotóxico, né? Fora tudo, se não consumir o orgânico. Ainda tem isso. Então, assim, tem que fazer essa higiene e vigilância de alimentos. O saneamento ambiental, né, que é a drenagem, a dragagem, a coleta de resíduos, a proteção aos mananciais de água. Manancial são os rios, né, são os corpos hídricos que a gente faz a captação para o abastecimento. Então, eu preciso garantir o meu manancial. Imagina que eu tenho aqui um manancial. Aí, bem aqui, eu tenho uma cidadezinha pequenininha. Eu tenho aqui uma cidadezinha. E aí, aqui é o ponto de captação da estação de tratamento dessa primeira cidade. Essa comunidadezinha aqui. Aí eles tratam a água e distribuem aí para a galera, né? Beleza, ok. Só que quando termina, eles fazem a coleta e dão um destino final aqui sem tratamento prévio de esgoto. Eles simplesmente pegam isso aqui e jogam dentro do rio, acreditando que o rio é água depurável e aí que a água vai diluir a sujeira. Só que aí bem aqui eu tenho uma outra comunidade. Né? Eu tenho outra população instalada bem aqui, que faz a captação aqui, ó, depois da jogada. Então, nesse intervalo aqui, o rio ele não teve tempo de se autodepurar. Então, eu tenho aqui uma água de péssima qualidade. Então, eu preciso garantir, então, quem é o manancial dessa cidade aqui, apesar de ser o mesmo corpo hídrico, ele não tem a mesma qualidade desse manancial. Então, a gente precisa garantir a proteção do manancial inteiro, que é para poder todo mundo poder coletar água, né, e fazer sua distribuição para as suas populações. Coleta e armazenamento de agrotóxicos, né, também tem que ser feito, porque mata o solo, como diz, mata a praga, mata a planta, mata o solo e mata a pessoa, né? Então, agrotóxico é um negócio perigoso. Coleta e tratamento também de resíduos industriais, que são resíduos que contêm metais pesados, então necessitam de um tratamento ainda mais rigoroso, né? E essas são algumas medidas aí de saneamento que a gente tem, tá? Então, o saneamento básico, ele até então, né? Ele é responsabilidade do serviço público, né? Então, o serviço público é quem tem que prover o saneamento básico, porque ele é um direito social garantido pela Constituição. Entretanto, nada impede, né, que a gente, como cidadão, que nós, como cidadãos, façamos o controle social, né, façamos o controle dessas medidas de gestão. Então, a gestão dos serviços de saneamento básico, elas têm 4 vertentes: planejamento, regulação, prestação do serviço e a fiscalização. Então, o planejamento das ações de saneamento são os projetos, né? São os projetos e planos, que são os planos municipais de saneamento básico. Então, quando eu faço um plano municipal de saneamento básico, eu estou pensando ali em 20, 25, 30 anos a futuro, né? E eu vou fazer todo o planejamento daquilo ali para acontecer, né, a longo prazo.
Quando eu falo, aí planejei, ok, aí o que é que eu vou fazer? Eu tenho que regular, né? Porque eu não posso simplesmente fazer o planejamento e vou colocar não. Então, eu preciso da regulação. A regulação, ela é feita com base na legislação específica. E aí, quem elabora a legislação específica para essa regulação é o Ministério da Saúde. Está muito ruim essa canetinha. Da Saúde. Com as suas portarias. É o Conselho Nacional também do meio ambiente aqui, né, que é o CONAMA, que faz as resoluções. E a gente tem aqui as secretarias de meio ambiente, né, que são estaduais ou municipais, né? A gente tem as esferas estaduais e municipais também. Então, é essa galera que faz toda essa regulação aqui através de uma legislação específica. Então, eu tenho que planejar, eu tenho que projetar com base na legislação vigente. Então, o meu projeto ele tem que estar de acordo com a legislação. E aí, quando eu for prestar o serviço, eu também tenho que estar sempre ligado aqui na legislação, né? A prestação do serviço nada mais é do que a execução da infraestrutura. Execução da infraestrutura. Eu planejei, eu fiz o plano, aí eu preciso aqui de uma adutora que garanta abastecimento de 30 anos. Eu tenho que executar essa adutora. Eu preciso de uma rede de coleta de esgoto que passa aqui por 5 bairros do município. Eu tenho que ir lá e executar essa infraestrutura. Eu preciso de uma barragem de detenção para segurar a água que está vindo com enchente, né? Quando chove, o serviço fica muito cheio, eu preciso construir umas bacias de detenção. Eu vou lá, faço o projeto e executo a infraestrutura. Então, a prestação do serviço, ela nada mais é do que a execução. E, por fim, a gente tem que ter a fiscalização, né? Que é exatamente o controle de tudo que está acontecendo. A fiscalização, ela fiscaliza o projeto, ela fiscaliza também a prestação, né? Ela fiscaliza a execução, que é exatamente para ver se está sendo projetado de acordo com a legislação e se está sendo executado de acordo com o projeto, né? Porque existe uma hierarquia. Isso aqui que está em laranja é o que é feito pelo serviço público, tá? O serviço público ele tem a obrigação de gerir o serviço de planejamento, regulação, prestação e fiscalização. Entretanto, existe uma esfera social, nós, como cidadãos, temos todo o direito de acompanhar todas essas etapas. A etapa do planejamento, a etapa da regulação, né, a etapa da prestação e a etapa da fiscalização. Para isso existem as cooperativas, para isso existem os representantes, né, do povo, que a gente vai lá e coloca para exatamente fazer todo esse controle social aqui em cima dessas medidas, né, de gestão dos serviços públicos de saneamento básico. Então, essa gestão do serviço aqui serve não só para o saneamento, como uma série de órgãos, né, de serviço público também. Mas aqui eu estou focando mesmo para o que é a nossa área, tá certo? Então, o cenário atual é o seguinte, as políticas de saneamento hoje, né? Hoje, são políticas macroeconômicas, né, que visam crescimento econômico, que precisam de crescimento econômico, geram renda, emprego e também consumo, e existe uma pressão sobre os recursos naturais, né? E também os serviços ambientais. Então, a gente tem uma redução do patrimônio ambiental e uma elevação dos dejetos jogados na natureza. Isso é o cenário hoje. Tá? O cenário ideal, que é o cenário de amanhã, é um modelo de crescimento que vise a preservação dos recursos naturais com uso sustentável, porque hoje a gente simplesmente quer o quê? Captar para poder fazer crescer. Eu estou aqui explorar uma mina. Vou lá, pego a mina, tiro todos os minérios que eu quiser e lasque-se a natureza. Né? Eu crio uma barragem para poder acumular dejetos
E aí, se essa barragem romper, eu não estou nem aí se vai matar uma série de habitats naturais de vários seres vivos ajusantes. Não estou nem aí. Aconteceu, né? Eu digo que isso é um incidente e acabou. Mas, na verdade, a gente precisa de um modelo de crescimento que busque preservar os recursos naturais, né? Com uso sustentável. E também, né, a internalização das externalidades, que são custos de recuperação dos danos ambientais, porque o que é feito? Joguei esgoto na natureza. Não é problema meu. Tipo assim, não tem nada a ver com isso. Quando, na verdade, o que é preciso é considerar o custo da recuperação dos danos ambientais para dentro do modelo de crescimento, né? Então, já vou pensar no modelo de crescimento, já vou saber o quanto que eu vou ter que gastar para poder ir lá e recuperar, né, a minha natureza. Então, isso aí só vai acontecer com uma mudança de comportamento que a gente precisa ter, porque senão, colega, não vai dar certo, né? Não vai vingar. Se a gente não mudar o comportamento, a gente não vai conseguir atingir um cenário ideal para o desenvolvimento das políticas de saneamento, que não é só fazer obra, não é só a infraestrutura. A gente precisa garantir a sustentabilidade e a preservação dos recursos naturais, porque se a gente não preservar, vai que um dia não tem mais recursos para usar. E aí, como é que faz saneamento? Né? Como é que faz abastecimento de água sem água para abastecer? Então, assim, é bem complicado, tá bom? Eu vou deixar para falar das políticas ambientais a partir da aula que vem, porque são muitas coisas para a gente falar, e aí eu vou deixar esse gancho aqui para que a gente fale, né, na próxima aula sobre as políticas ambientais e as políticas de saneamento também, né, quais são as políticas e a legislação vigentes aí no nosso país.